Para nós é uma alegria, um privilégio abrirmos a palavra do Senhor e falarmos um pouquinho sobre a missão da igreja. Se o pastor Amin Rodor acordou às 3 da manhã para pensar o que ia falar para nós, né? Eu posso dizer que praticamente passei a noite em claro. Pensei em vários assuntos e, obviamente, oramos a Deus para que Deus nos instruísse e mostrasse o que deveríamos apresentar. Então eu fiquei em dúvida em relação a alguns assuntos, mas como várias pessoas perguntaram algumas coisas em relação ao evangelismo ontem à noite, nas salas por onde passei, eu quero rapidamente, é um resumo do resumo, para depois fazer o sermonete. Esse 10 aqui significa o que aqui na frente? Eu não sei. Hein? Nota 10? Então tá ok, porque não precisa nem colocar o horário que eu não vou olhar mais para esse, né, para esse monitor. Queridos, nem em todos os marcos eu apresentei esse assunto. Em alguns sim, e falei também para os arautos da cruz. Falando em arautos da cruz, me permito dar um breve recado aqui. Como já foi dito, os arautos da cruz, a partir de agora, nós vamos dirigir esse trabalho em nível regional. Então nós vamos trabalhar com as macro-regiões. Pastor Urel e eu, que somos responsáveis diretos por esse trabalho, nós agendamos 4 datas, tá ok? Em 4 macro-regiões. São os 4 sábados do mês de março, 7, 14, 21 e 28. Sábado, dia 7, estaremos em Presidente Prudente. Toda a macro-região, Presidente Prudente e Araçatuba, terão o Arautos da Cruz, então, ali no dia 7. No dia 14, estaremos em Marília, para as regiões de Marília e Bauru, tá ok? No dia 14, estaremos em Ribeirão Preto, para toda a região de Ribeirão Preto, Franca, São Carlos. E no dia 28, estaremos em Rio Preto, para toda a região de Rio Preto e Votuporanga. O esquema será exatamente o mesmo. Nós vamos dar todo o material didático, nós vamos dar as refeições, almoço, né, um lanche à tarde. A diferença é que não haverá mais o alojamento. Tá? Não vamos dar mais a hospedagem. Então, as pessoas chegarão de manhã, às 9 horas em ponto vamos iniciar e vamos até às 18 horas. Tá ok? Teremos 2 ocasiões, 2 reuniões como essa. A primeira, você já sabe as datas 7, 14, 21 e 28. Ainda assim é necessário que haja as inscrições. Quem vai inscrever os arautos da cruz? Os pastores distritais. Só que agora nós temos 2 vagas por igreja e uma por grupo. Então, em vez de 160 arautos da cruz, nós queremos ter pelo menos 500. Amém? Quem já esteve envolvido em algum momento com esse programa Arautos da Cruz, se coloca em pé. Todos os que são arautos da cruz, ou que passaram pelo treinamento em algum momento. Vejam só, uma grande parte. Vocês estão convidados também, se o pastor assim entender, né, que vocês também se inscrevam novamente. Só que eu já vou adiantar que nós vamos começar tudo de novo desde o beabá. Como dirigir uma série de conferências, como dirigir uma classe bíblica, como dar um estudo bíblico, como fazer um apelo. Tá ok? Então as datas aí, então os pastores devem inscrevê-los. Queridos, evangelismo e a terminação da obra. Esse documento, eu mencionei na semana passada, eu mencionei esse documento para os departamentais. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar para os departamentais, para a administração, para os pastores distritais e para o ancianato sobre esse assunto. Um grupo aqui, um grupo ali, agora está todo mundo junto. Então vejam só, não é o que o Roberto Mota pensa. Isso aqui é um voto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Há 4 grupos de pessoas aqui. Há um grupo que nunca ouviu essa palestra. Tem mais de 100 slides, eu coloquei 30. Depois eu posso passar para você na íntegra. Há os que nunca ouviram a palestra. Há os que ouviram e não entenderam. Há os que ouviram e entenderam, mas não colocaram em prática. E há aqueles que ouviram, entenderam e colocaram em prática. São os que mais vão gostar de ouvir a palestra agora. Os que já ouviram, entenderam e colocaram em prática. De qualquer forma, todos nós devemos ouvir o que vai ser dito aqui. Esse documento, o que eu vou dizer daqui para frente, quer dizer, é um documento votado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Dacoma Park, entre os dias 13 e 21 de outubro de 1976. Tá ok?
ao enunciado, depois são 10 itens, eu só coloquei 2 aqui. Vamos lá. Começa assim o voto. Isso não é conselho, isso é voto. Uma recapitulação de nossa história, nossa teologia e a direção providencial de Deus até o presente pode apenas aprofundar a nossa convicção de que o objetivo singular dessa organização como um todo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é proclamar ao mundo inteiro o Evangelho eterno de Jesus Cristo no contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Falando sobre Apocalipse, as 130 ou 140 citações do irmão White em relação a reavivamento e reforma. Entre essas 130 ou 140, algumas ela claramente afirma que reavivamento e reforma começará com o ministério. Os pastores, dirigidos pelo poder do Espírito Santo, vão dirigir, juntamente com a liderança da igreja, esse reavivamento e essa reforma. Porque alguns têm a ideia de que o ministério vai apostatar e que os leigos é que vão terminar. A irmã White diz que o ministério vai tomar a frente, dirigido pela pessoa do Espírito Santo, e vai haver um grande reavivamento e reforma. Outra coisa importante, a irmã White diz que quando entendemos Daniel, e especialmente o livro do Apocalipse, naturalmente haverá um reavivamento e uma reforma no meio da igreja adventista. Então, todos nós devemos miseravelmente entender qual é a nossa pregação no contexto das 3 mensagens angélicas. Eu tenho que saber quais são as 3 e saber explicar, não é? Cremos, isso aqui é tudo voto, cremos e constituímos o atual desafio ao anticristo. É solene isso, nós somos o último desafio, nós somos a última barreira, não é? Nós somos a última fortaleza que ainda luta contra o quê? Contra o anticristo. Aliás, quando o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não iriam o quê? Prevalecer contra a igreja, nós temos a falsa ideia de que nós estamos entrincheirados, né? O inimigo está nos atacando e eles... Não, a ideia aqui é diferente. Nós é que vamos atacar o inferno. As portas do inferno não vão resistir o quê? Ao ataque da igreja. Amém, queridos? Nós somos a última resistência, tá ok? Queremos que constituímos o atual desafio ao anticristo e que na última geração da terra a igreja será forçada a tomar sua posição contra as legiões do inferno e que apesar de toda oposição conseguirá o quê? A vitória total. Poderia suceder que, como Israel na antiguidade, gastássemos desnecessariamente energia e tempo precioso no deserto, quando poderíamos estar desfrutando as bênçãos da terra de Canaã? Satanás atacará de dentro e de fora, com o objetivo de fazê-la perder de vista, de fazer a igreja perder de vista o seu verdadeiro rumo. Consegui-lo-á se nos puder manter ocupados com coisas secundárias, que, embora importantes, o que, queridos? Não representam a verdadeira missão da igreja. A única missão da igreja está em Mateus 28, 19 e 20. Fazer discípulos para Jesus. O único verbo que está no imperativo ali é o verbo fazer. Eu tenho que ir, ensinar e batizar para colocar em prática a única missão que o Senhor Jesus deu à igreja. Fazer discípulos para Jesus. Há vários programas maravilhosos. Mas por mais importantes que sejam, né, se não estiverem conduzindo pessoas aos pés de Cristo, não representam a verdadeira missão da igreja. O próprio crescimento da igreja e a influência do mundo que nos rodeia pode desviar-nos de nossa obra prioritária, fazendo-nos criar e lançar programas ou atividades que, em vez de serem uma ajuda na evangelização do mundo, sejam o quê? Um obstáculo que a detenha. Muitos programas que, em vez de ajudarem a pregação do evangelho, amarram a igreja numa série de coisas que não levam a lugar nenhum, a não ser perda de tempo e dinheiro. Isso aqui é voto da igreja, não tem uma frase de Roberto Mota aqui. Abandonar o evangelismo direto e agressivo, substituindo por programas indiretos e infrutíferos. Não vou fazer uma lista aqui que não tenho tempo. É uma lista enorme de programinha que a igreja inventou que não leva a lugar nenhum.
substituindo-o por programas indiretos e infrutíferos. Foi o que deteve grandes movimentos religiosos no passado e é a causa do estancamento e retrocesso atual de movimentos outrora fortes. E isso também poderia acontecer com o povo remanescente. Corresponde-nos agora determinar os passos que devemos tomar para dar a evangelização em todos os níveis e em todas as frentes absoluta prioridade. Para consegui-lo, deveríamos abandonar certas áreas de ênfase que agora consomem nosso tempo e atenção, e retornar à autêntica missão da igreja, a evangelização dinâmica. Não o fazer, não voltar para o evangelismo dinâmico, poderia transformar-nos em vítimas de miscelânea da igreja, existindo, mas não atuando. Preciso comentar, não? A igreja existe, está atuando? Vamos ler juntos, queridos? Vamos lá, 1, 2, 3. Reconhecemos que o Senhor nos chama, não para continuar a sua obra, mas para... Amém? O que significa terminar a obra? Significa realizar um trabalho interno e outro externo. É lógico, tem que ter um trabalho interno, tem que ter um púlpito forte, uma boa escola sabatina, tem que ter visitação, uma série de coisas que nós temos que fazer internamente. Interno e externo, um povo salvo pela graça, trabalhando para salvar os outros. Significa comunicar a mensagem de Deus através do poder e do ministério do Espírito Santo aos habitantes da terra. Esse evangelho então, do reino será pregado a todo mundo, testemunha a todas as agências, então virá o fim, Mateus 24, 14. Aí, esse é o enunciado. Aí tem um plano de ação que são 10 itens. Só vou mostrar resumidamente 2. Tá? Se você quiser na íntegra, depois o pastor Urel, o pastor Lanza de comunicação, vamos colocar um link aí e colocar o voto completo. Plano de ação. Primeiro, que se faça todo esforço possível com o fim de obter uma clara e inequívoca compreensão da primazia do evangelho, ou do evangelismo. Você tem uma visão clara que o nosso negócio é evangelizar, queridos. Todo cristão ou é um missionário ou é uma fraude. Se você não está preocupado em levar outras pessoas para o céu, é porque você mesmo não está indo para lá. São frases de Spurgeon. Uma igreja só é uma igreja de verdade quando ela vive em função daqueles que não são da igreja. É a primazia do evangelismo. É erro crer que o evangelismo é optativo, que é uma das tantas tarefas que a igreja tem em mãos. É o que acontece hoje. O evangelismo é uma das tarefas da igreja, não é a única. Isso é um fatal engano. O sangue e a vida da igreja são a evangelização. Sem ela, a igreja não pode existir. Por um simples fato, a igreja só foi estabelecida, queridos, para colocar em prática a missão. Tem até um joguinho de palavras por aí. Alguns dizem que a igreja não tem uma missão, a missão é que tem a igreja. Então, pouco importa. A igreja existe em função daqueles que não são da igreja. A igreja só existe para evangelizar. A igreja que desconhece... Pensa um pouco na sua igreja. Pastor, por que minha igreja está fraca? O que está acontecendo ali? Olha aqui a resposta. A igreja que desconhece, define erroneamente, sepulta e estrangula a vasta e maravilhosa força chamada evangelismo, põe a faca sobre a veia jugular, pois falha naquilo que é o único objetivo da sua existência. Não tem uma frase de Roberto Mota. Isso é voto da sua igreja. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso aqui é voto. Vamos ler juntos? Podemos ler juntos? Não. Qualquer atividade que substitui o evangelismo dentro da igreja é seguramente uma ferramenta de Satanás. A saúde e a vitalidade da igreja têm relação direta com a saúde e a vitalidade de seus esforços e seu êxito evangelístico. Preste atenção nessa frase aqui. Há muitos programas e projetos excelentes que com
com vantagem, podem ser usados no contexto pré-evangelístico, tais como se relacionam com o regime, né, o regime alimentar, os cursos como deixar de fumar, assistência social, quebrando o silêncio, impacto, esperança, uma lista enorme de coisas maravilhosas, que são projetos o quê? Excelentes. Contudo, apesar de quão úteis possam ser, se não conduzirem a experiência do novo nascimento em Cristo e a aceitação da mensagem de Deus como apresentada pela igreja remanescente, não alcançarão o objetivo final de salvar o homem para a eternidade. Pode ser maravilhoso o projeto, pode ser maravilhoso o programa. Se não está conduzindo pessoas à eternidade, não tem a menor razão de colocarmos o projeto em prática. Portanto, as administrações não pensam no pastor Assírio, no pastor Samuel, no professor Mateus. Aqui vale, queridos, para a administração do modo geral, inclusive para a sua igreja local. A administração da sua igreja deveria demonstrar, por preceito e exemplo, que os programas da igreja serão apoiados com recursos e atenção. Quando? Apenas na medida em que apoiam o cumprimento da missão básica da igreja. Sabe o que o voto está dizendo? Em síntese, que só tem dinheiro para o evangelismo. Que o único dinheiro que eu deveria investir é no quê? No evangelismo. Apenas na medida em que apoia o cumprimento da missão básica da igreja. Se não é para cumprir a missão, não tem dinheiro para isso. Testemunho Seletos, volume 2, página 271. Agora é o tempo de proclamar a última advertência. Esforços têm que ser envidados, a fim de apresentar essa mensagem ao povo de modo preeminente. O terceiro anjo deverá avançar em grande poder. Segundo e último, eu ainda tenho 15 minutos, ainda vou abrir a Bíblia e pregar. Que o papel do pastor seja definido. Quando a igreja adventista do sétimo dia nasceu, não existiam pastores distritais. O pastor era evangelista. O trabalho do pastor era fazer evangelismo e treinar o povo. Esse era o trabalho do pastor. A igreja tomou um voto há 4 décadas atrás, para reafirmar isso, que o papel do pastor seja definido. Vamos ver se é mais ou menos uma síntese daquilo que o pastor Paroski ensinou aqui. Vamos lá, a gente aprendeu. Está aqui no voto. Em Lucas 12, 14, vocês conhecem a história? O Senhor Jesus pregando, alguém levantou a mão e disse: Senhor, olha, a questão é a seguinte, eu estou com um problema lá em casa com meu irmão, porque meu pai faleceu e nós temos que dividir a herança, e está meio complicado ali. O senhor, como um bom pastor, gostaria que o senhor fizesse uma visita para nós ali, para acertar esse assunto aí. O Senhor Jesus marcou dia e hora e visitou, como um bom pastor. Sim ou não? Sim ou não? Ele disse o quê? Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Nesse contexto, a irmã Watt diz o seguinte: Cristo fez com que o homem entendesse de forma clara que não era aquela a sua obra. Não era a obra de Cristo visitar 2 irmãos ali com problema de herança. Ele, Jesus, estava lutando para salvar almas. Não estava disposto, portanto, a se desviar para assumir deveres correspondentes ao magistrado civil. Ellen White falando Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 217. Quão frequentemente são impostas à igreja e ao pastor tarefas cuja entrada jamais deveria ser o quê? Permitida. A igreja de Cristo está organizada para o serviço. Sua senha é servir. Ministros, médicos e professores cristãos têm uma obra mais vasta do que muitos têm reconhecido. Não lhes cumpre servir ao povo. Servir ao povo aqui é servir ao povo da igreja. Não lhes cumpre, não é, servir ao povo, mas ensinar a servir. O papel do pastor é treinar os irmãos para servir a própria igreja e a comunidade. Necessita ser quebrada a monotonia do nosso serviço para Deus. Todo membro da igreja deve empenhar-se em algum ramo de serviço para o mestre. Toda igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. Quantas igrejas? Qual que é o nosso objetivo no Arautos da Cruz, queridos? Nós queremos treinar
esses irmãos, vocês, para que vocês depois levem essas informações para a igreja, esse conteúdo, e façam da sua igreja uma escola missionária para obreiros cristãos. Toda igreja tem que ser uma escola missionária para obreiros cristãos. É o que diz Ellen White. Só que nós normalmente só citamos Ellen White para falar de alimentação. Para cada frase sobre alimentação, queridos, e essas frases devem ser estudadas e colocadas em prática, para cada frase de Ellen White sobre alimentação, tem 70 sobre trabalho missionário. 70. Colocamos algumas aqui na apostila que vocês estão levando. Vocês, quantos já leram? Dê uma lidinha. Alguns textos seletos aqui. Vamos adiante. Olha o que a irmã White fala sobre o trabalho do pastor. Em vez de conservar os ministros trabalhando pelas igrejas que já conhecem a verdade, digam os membros das igrejas a esses obreiros. Então, digam para os pastores agora. E de trabalhar pelas almas que perecem nas trevas. Nós mesmos levaremos avante os trabalhos da igreja. Nós realizaremos as reuniões e, estando com Cristo, manteremos vida espiritual. Você diz que crê no Espírito Santo, mas tem igreja pedindo para ter um pastor só para ela. Tem que dividir o distrito, tem que fazer isso, não tem que fazer nada. Você tem que dizer para o pastor o seguinte: pastor, some daqui. Vai pregar o evangelho, vai plantar a igreja, vai fazer evangelismo. E o pastor vai à igreja para treinar a igreja como ela deve viver, como ela deve trabalhar, como ela deve ser organizada, como fazer evangelismo. O papel do pastor é evangelizar e treinar os irmãos. Está aqui. Vocês creem ou não creem, queridos? Sim ou não? O que a irmã White diz? Digam para os ministros, e de trabalhar por aqueles que perecem nas trevas. Nós mesmos vamos dirigir a igreja. Nós vamos dirigir o serviço, os trabalhos da igreja aqui. Em outras palavras, aquilo que o pastor Paroski ensinou aqui. O último slide. E eu abro a Bíblia e falo 10 minutinhos. Vou atrasar só 5. A obra tem sido atrasada por causa... Você usa esse termo aqui, o pastor Mota está estressado, o pastor Mota é bravo, o pastor Mota é da Atena, da igreja adventista, fica bravo. Não. A frase da irmã White, olha só. A obra tem sido atrasada por causa da criminosa, diz ela, criminosa incredulidade no poder de Deus em usar o povo comum para levar adiante a sua obra com pleno êxito. Vamos dirigir uma grande conferência aqui, vamos trazer o Bulhon, vamos trazer o Luiz Gonçalves. Faz você a conferência, deixa o pastor fazer. O seu pastor distrital vai dirigir uma série de conferências igual ou melhor do que o Roberto Mota e qualquer outro por aí. Apoie o pastor distrital. É interessante, alguns irmãos aqui mesmo dizem, o meu pastor só fala em evangelismo, amém, você devia dar um troféu para esse pastor. Meu pastor só fala em batismo, amém. Eu fui capelão de escola. Comecei como obreiro bíblico, o pastor Samuel Rodrigues, também o pastor Ascílio, iniciou o ministério trabalhando com o pastor Samuel Rodrigues, de saudosa memória. Eu tenho que dizer, queridos, não para exaltação própria, eu tenho que dizer o que eu coloquei em prática. Quando eu fui capelão da escola adventista Maranata, lá em Guarulhos, o pastor distrital chegou e disse, Mota, eu era capelão, o pastor distrital veio e disse, Mota, está chegando o batismo na primavera, tem alguém preparado para o batismo? Eu falei, tem. Quantos? Eu falei, 72 pessoas. 72. Como capelão da escola. Acho que deve ter sido o maior batismo da história como no capelão. Não sei se alguém batizou mais. Fui para o distrito. Batizei 2 pessoas por dia. 2 por dia. Foi a média. Como distrital. O maior batismo distrital até hoje foi o batismo que nós realizamos há 30 e tantos anos atrás no Itaim Paulista. Depois, deixa eu dar a União Central Brasileira. Depois tivemos batismos maiores, porque nós mesmos, com a equipe de evangelismo, batizamos 1.000 num lugar, 1.200 no outro. Então eu sei o que eu estou falando, porque eu estou priorizando o evangelismo. E eu dou graças a Deus, queridos, porque eu creio que eu fui chamado para ser evangelista. Eu não dependo de voto para ser evangelista, eu fui chamado para ser evangelista. Vocês também foram chamados para isso. Então, para encerrar, queridos, abra a sua Bíblia. Abra a Bíblia. A semana passada, eu abri esse mesmo texto
para os pastores que fazem parte da região 1. Eu até pensei em fazer o sermão na íntegra hoje aqui. Eu só fiz esse sermão uma vez na íntegra, nesse mesmo púlpito. Aqui para a igreja do NASP, para os teologanos e pastores que estavam reunidos aqui há 12 ou 13 anos atrás. Nunca mais eu fiz na íntegra esse sermão. Não o farei mais uma vez. Só quero mencionar alguns pontos aqui, para encerrarmos, lendo a palavra de Deus e fazendo um apelo final aqui. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 1. Jeremias 1. Alguns vão ficar assustados agora, né? Porque o evangelista molha o bico, fala mais meia hora, mas ainda vou terminar no horário, seja ele qual for. Jeremias capítulo 1, versículos 4 em diante, acompanhe a leitura. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? Que é que vês? Disse eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Veio a mim a palavra do Senhor a segunda vez dizendo: que é que vês? Eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. Disse-me o Senhor: do norte se cobrirá do mal, tal. Versículos 17 em diante. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te. Dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temam, para que não temas na sua presença. Porque eis que eu te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá, contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Queridos, vocês conhecem bem o texto bíblico. Jeremias pregou por mais de 65 anos. Pregou por mais de 65 anos, aparentemente sem nenhum resultado. As pessoas não ficavam à porta dizendo: Jeremias, que sermão maravilhoso, nunca ouvi um sermão como esse, volta a semana que vem. Podemos marcar uma semana de oração com você? Não, as pessoas não queriam ouvir Jeremias. As pessoas não estavam dispostas a ouvir a pregação de Jeremias. Mais de 65 anos pregando, aparentemente sem nenhum resultado. Só que 600 anos depois, quando as pessoas tentavam identificar, tentavam dizer quem era Jesus, alguns disseram o quê? É Jeremias, que ressuscitou dos mortos. Quantos capítulos da Bíblia honram Jeremias? Hein? Jeremias tem 52 capítulos, mais 5 de Lamentações. 57 capítulos. Honrado por Deus, com 57 capítulos da Bíblia. E comparado a Jesus. Aos olhos humanos, o ministério de Jeremias foi um fracasso. Mas aos olhos de Deus, ele teve um ministério o quê? Vitorioso. Honrado por Deus e comparado a Jesus. Por quê? Jeremias recebeu o chamado. Com o chamado veio a convicção. Teve medo a princípio, mas com o chamado veio a convicção. Queridos, a professora Dione, quando falou para as crianças aqui no sábado pela manhã, ela pediu que os pastores se colocassem em pé, depois um acionato, e ela disse o correto, que todos nós fomos chamados.
Eu entendo, queridos, que quando as pessoas falam em voluntariado, em voluntários na igreja, não sei o quê, tem uma questão legal, que você não pode chamar todo mundo de... nem todos são assalariados, tem uma questão legal em relação a isso. Mas, teologicamente falando, biblicamente falando, não existe voluntariado no cristianismo, queridos. Não existe voluntariado. Todos nós somos chamados, e dos chamados alguns são escolhidos. Se você é voluntário, já está perdido de cara. Alguém até mencionou ontem que deveriam ser assalariados. Leia depois da apostila. Tem um texto da irmã White ali, ela diz que todos nós somos assalariados, porque o preço já foi pago. O seu salário já foi pago na cruz do Calvário. Jesus te comprou. Por isso que quando o pastor Assírio pregou aqui na sexta-feira à noite, Romanos 1, capítulo 1, escravo, doulos. A única forma de eu ser livre é ser escravo de Jesus. É um paradoxo aparente, não é? Mas a única forma de ser livre é ser escravo de Jesus. Então não existe voluntariado na igreja. O senhor é assalariado, você se vira aí. Eu sou voluntário. O voluntário, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer e como ele quer. Não é assim que funciona a obra do Senhor. Eu faço aquilo que o Senhor manda fazer, como Ele quer que eu faça e na hora que Ele manda eu fazer. Eu sou escravo. Tanto é verdade que no dia que você foi batizado, o pastor, o ancião, ao ler o voto batismal, perguntou: é a volta de Jesus a bendita esperança do seu coração? Sim. Esse é o propósito, preparar-se para ter encontro pessoal com Jesus? Sim. Assim, bem como pelo testemunho e pela palavra, a ajudar outras pessoas a ter o mesmo encontro? Sim. Queridos, eu guardo o sábado de forma voluntária, por livre e espontânea vontade. Eu devolvo o dízimo por livre e espontânea vontade, de forma voluntária. Agora, se eu deixar de guardar o sábado, se eu deixar de devolver o dízimo, eu posso ser chamado de um adventista no sétimo dia fiel? Eu sou um cristão fiel? Não. É lógico que você vai trabalhar de forma voluntária, mas se você deixar de trabalhar, você deixou de ser fiel ao chamado que você recebeu. Todos nós fomos chamados. É triste, queridos. De alguns anos para cá, além de colegas que têm saído do ministério por problemas morais, está muito comum agora o pastor pedir para sair porque quer fazer outra coisa. Perdeu a visão do chamado, ou de fato não foi chamado, e entendeu que tinha sido chamado e não era chamado de verdade. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus, que todos os pastores e anciãos que aqui estamos, fomos chamados por Deus. Nós cristãos não mentimos, né? Mas nós vamos à igreja e cantamos hinos que nós nunca colocamos em prática. Daqui a pouquinho nós vamos cantar Eis-nos prontos. E a primeira estrofe é assim: Eis-nos prontos, disse o mestre, a comigo padecer. E levantando, responderam, o quê? Eis-nos prontos a... Queridos, sabe, eu tenho vergonha de fazer um apelo aqui daqui a pouco para você dar estudo bíblico. Eu tenho vergonha de fazer um apelo para você ser um pregador do evangelho. O apelo que eu vou fazer é o seguinte, daqui a pouquinho: quem está afim de morrer por Jesus? Porque já passou o tempo, queridos, de fazer apelinho para você dar estudo bíblico, para você fazer uma visita. Agora chegou a hora daqueles que estão a fim de morrer pelo evangelho. Aqueles que estão a fim de depor a vida, se preciso for, por essa causa. Esse vai ser o apelo final, cantando o hino, eis-nos prontos. Mas pense bem, ao atender o apelo. Alguns cristãos não mentem, não é? Mas vão à igreja e cantam hinos que nunca colocam em prática. No primeiro momento, queridos, Jeremias teve medo: eu não passo de uma criança. Daí o Senhor diz: não digas não passo de uma criança. Se você confia só em você mesmo, no seu poder, nos seus talentos, aí você deve ter medo mesmo. Não são os grandes homens que fazem grandes coisas para Deus. Não são os grandes homens que fazem grandes coisas para Deus. São os pequenos homens nas mãos de um grande Deus, esses que produzem para a honra e glória do Senhor. Pequenos homens, pequenos vasos, que vão transbordar pelo poder do Espírito Santo. Você confia em quê? No PowerPoint? No notebook? Não diga se não passo de uma criança.
eu vou te capacitar. Então, com o chamado, veio a convicção, veio a confiança. E com o chamado e a confiança, vieram os recursos. Os únicos 2 recursos que Jeremias necessitou são exatamente os mesmos 2 que você e eu precisamos hoje. Quais são os 2 recursos? O conforto da sua palavra e a presença do Espírito Santo. Uma das frases mais comuns do livro de Jeremias é: Jeremias esteve no conselho do Senhor. Outra frase comum: veio a minha palavra do Senhor. Jeremias estudava a palavra, não livros sobre a palavra. Deixa eu explicar essa frase. Muitos de nós gastamos muito tempo lendo coisas sobre a Bíblia, mas não vamos direto à fonte. É lógico, eu vou estudar comentários bíblicos, não estou dizendo que é para só ler a Bíblia, mas a fonte primária é essa, queridos. Eu mudei de casa 2 vezes seguidas lá em Rio Preto, porque o proprietário vendeu a casa, a gente mora de aluguel e tal. A mesma empresa fez 2 mudanças seguidas para mim ali. E papel pesa, não é? E eu tenho muitos livros. Dos pastores que eu conheço, o pastor que tem mais livros do que eu é o pastor Assírio. O único que eu conheço que tem uma biblioteca maior do que a minha. Há outros pastores que devem ter bibliotecas maiores do que a nossa, né? Mas dos que eu conheço, 2. Os 2 que mais tem, o pastor Assírio e eu. Bom, o pessoal carregando caixa pesada, papel. Aí os carregadores me disseram: pastor, fala a verdade, o senhor lê tudo isso aí? Eu disse: eu não. Eu comprei para impressionar as visitas. Meu irmão, se você não estudar, você vai pregar o que na sua igreja, queridos? Se um homem como o pastor Amin Rodô levanta às 3 da manhã, preocupado com o que vai pregar, você deve ficar uma semana em claro para fazer um sermão no final de semana. Nós temos que estudar. Então, veio o chamado, com o chamado da confiança, vieram os recursos. A palavra e a presença do Espírito Santo, não por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. Queridos, com o chamado, com a visão, veio a convicção, vieram os recursos, ele se preparou, ele se consagrou para isso. Qual é o personagem bíblico que tem o maior número de orações registradas na Bíblia? Qual? Jeremias. O personagem bíblico que tem mais orações mencionadas na Bíblia é Jeremias. Orava por ele, orava pelo povo, estudava a palavra, estava no conselho do Senhor, ouvia a palavra do Senhor. Jeremias tinha uma vida particular, e essa vida particular era uma vida de oração. Tudo que você e eu fazemos em particular, cedo ou tarde se manifesta em público. O que é que você faz em particular? Quando está diante do computador ou do smartphone, sozinho no seu quarto. O que é que você vê na internet? Como é que você usa as redes sociais? A sua esposa tem a senha das suas redes sociais? Ela pode ter? Jeremias tinha uma vida particular, era uma vida de oração. Vieram os recursos. Entenda o seguinte, queridos. Essa é uma frase comum, já ouviu várias vezes. Deus não está preocupado com a sua capacidade. Ele está preocupado com a sua disponibilidade. Você está disponível para o Senhor, para que Ele use? Por isso que eu não vou entrar nesse assunto, deixa para lá. Mas esse negócio, meu talento, meu ministério não tem base bíblica. Que talento tinha Noé para construir a arca? Pense em todos os personagens bíblicos. Quantos deles usaram os talentos que eles tinham, talentos naturais? Todos foram capacitados por Deus, não o talento natural. Deus não está preocupado com a sua capacidade, está preocupado com a sua disponibilidade. Inclusive, na parábola dos talentos, que foi um dos sermões que eu pensei em pregar aqui, para o primeiro servo, o Senhor deu quantos talentos? 5. Para o segundo?
2. Para o terceiro, 1. Está certa a resposta, sim ou não? Está errada. Tivesse dado, não voltaria para cobrar. Ele não deu nada para ninguém, ele emprestou. O que ele diz para o terceiro? Se você tivesse pego o que é meu, entregue aos banqueiros, pelo menos eu receberia o que é meu com juros. Tem um personagem da Globo que dizia isso, eu vou parafrasear. Meu irmão, nada te pertence. Isso não te pertence. Nada é seu. Você não tem nenhum talento. Deus colocou algumas coisas nas suas mãos e vai cobrar quando ele voltar. Ele vai cobrar com juros e correção monetária. Então não se preocupe com isso. Deus não está preocupado com seus talentos naturais, com a sua capacidade, está preocupado com a sua disponibilidade. 3 dicas para um ministério vitorioso. Só vou ler um versículo, digo essas 3 frases aqui e encerro. Jeremias 8, 21. Poderia ler dezenas de versículos de Jeremias, mais um só. Jeremias 8, 21. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando em luto. O espanto se apoderou de mim. Queridos, Jeremias não pregava só para os outros, ele pregava para si mesmo, e ele pregava aquilo que ele vivia. Você sabe a história da cinta de linho, né? o jugo que ele colocou sobre os seus ombros. Vocês conhecem isso, vocês sabem disso. Ele exemplificou na própria vida aquilo que ele pregava. Quando ele teve a visão da amendoeira, a visão ali da panela, o fogo, há várias interpretações sobre isso. Mas a interpretação que eu entendo que é a mais lógica, é que a visão da amendoeira mostrava o quê? Promessa de vitória, de salvação. Porque quando ele viu os frutos, quando ele viu os brotos, ele sabia que os frutos viriam. E a panela fervendo significa juízo. Então ele vê ali salvação, esperança e vê juízo. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem de salvação para aqueles que aceitam a cruz. Para aqueles que não aceitam é juízo. Então, ele teve uma visão clara daquele que ele devia pregar. Pregava Jesus Cristo, e esse o quê? Crucificado. Ele sabia o que tinha que pregar, ele sabia que tinha que pregar sobre o Cordeiro que viria, não é? O Messias que viria. Hoje nós pregamos sobre o Messias que virá em breve. Temos que ter isso em mente, queridos. Simples assim. Pastor, o que é que eu prego? É fácil. Quantas doutrinas tem a igreja adventista do sétimo dia? Hein? 6 doutrinas. Qual que é o credo adventista? Nós temos um credo, sim ou não? Qual é o credo? Só a Escritura, somente a Bíblia. Então repita, qual é o credo adventista? Só a Bíblia, vamos lá. Qual é o credo adventista? Tá. Tomando como base a Bíblia, nós temos 28 crenças fundamentais. Um conjunto homogêneo de crenças forma uma doutrina. Não são 28 doutrinas. São 6 doutrinas, sistematizadas em 28 crenças. Mas se você também falar 28 doutrinas, você não vai morrer por isso. Não é pecado. São 6 doutrinas. Quais são as 6 doutrinas? Doutrina de Deus. Doutrina do homem. Hein? Doutrina da salvação. Da igreja. Conduta cristã. E eventos finais. Vamos arriscar falar as 28 crenças? Sim ou não? Você, no próximo concílio, se eu estiver vivo aqui, quem sabe a gente faz um concurso e dá um prêmio para quem né, recitar as 28. Doutrina de Deus, são quantas crenças? 5 crenças. Bíblia. Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Doutrina do homem, são quantas? 2. Criação e natureza do homem. Doutrina da salvação são quantas? 4. Quais são as 4? O grande conflito, que mais do que uma crença é uma cosmovisão, né? Grande conflito.
vida e morte e ressurreição do Senhor Jesus, a experiência da salvação e crescimento em Cristo, que é a 11ª. São 11. Doutrina da igreja, são quantas? 7. Quais são as 7? Igreja, o remanescente, a sua missão. Não, antes dos dons espirituais, vamos na ordem. Unidade do corpo de Cristo, batismo, ceia do Senhor, ministérios e dons espirituais, ou dons e ministérios espirituais, e o dom de profecia. São 7. Doutrina da conduta cristã, são 5. Quais são os 5? Quais são os 5? Lei, sábado, mordomia, conduta cristã, matrimônio e família. As últimas 5, a doutrina dos eventos finais. Quais são as 5 doutrinas, as 5 crenças dos eventos finais? O ministério de Cristo, o santuário celestial. Volta do Senhor Jesus. Morte e ressurreição. Milênio e fim do pecado. E nova terra. Você tem que saber de cor. E saber ensinar. Essa é a mensagem, queridos. Jeremias está mandando terminar imediatamente. Eu vou terminar imediatamente. Temos que ter essa visão, queridos. O Senhor nos chamou, junto que foi dito durante esse final de semana todo, o voto à Conferência Geral, esse breve apelo aqui. Você foi chamado. Tenha confiança e se prepare. Encerro com uma visão que o pastor Assírio mencionou aqui uma vez, e eu falo em 2 minutos. Ellen White teve uma visão dos salvos. Viu todos os salvos com as vestiduras brancas e com as coroas. O Senhor Jesus se apresenta ali. Imagine a festa, as pessoas se abraçando, chorando, se beijando. Olha, se não fosse por você que me deu isso no bíblico, eu não estaria aqui. Se não fosse por você que, que me apresentou a palavra, eu não estaria aqui. As pessoas se abraçando, tal. De repente, queridos, o Senhor Jesus aparece. Nós ficamos em silêncio. Nós vamos em direção ao Senhor Jesus, pegamos as coroas e fazemos o quê? Essa é a visão mais linda que a irmã ontem teve. Pegamos as coroas e vamos fazer o que com as coroas? Colocar aos pés de Cristo. Se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui. Naquele momento solene, de repente, há um momento de silêncio, um corredor se abre no meio da multidão. Imagina a cena, todos com vestiduras brancas. De repente, um corredor se abre. E um ser extraordinário, de aparência extraordinária, aparece ali. É Adão. E ele vem andando mansamente pelo meio do corredor que se abriu. Todos nós olhando para o alto, que Adão é maior do que nós. Um dia nós vamos chegar lá, depois de alguns séculos, comendo da árvore da vida no céu. Olhamos para o alto e Adão vai andando bem devagar. Todos olhando para Adão. Ele vem bem devagar. Quando ele chega perto do Senhor Jesus, o Senhor abre os braços. Quando o Senhor abre os braços, Adão vê as marcas. Aí ele entende que o Messias era o próprio Cristo. Quando o Senhor abre os braços para abraçar Adão, quando Adão vê as cicatrizes, ele se atira aos pés de Jesus. Abraça os pés do Senhor Jesus e diz: digno é o cordeiro que foi morto. E o Senhor Jesus toma Adão pelo braço e levanta Adão. Abraça Adão. E com um gesto ele abre as portas da Nova Jerusalém. E Adão entra e começa a apresentar para cada um de nós: aquela árvore, o nome original é este, aquele animal, o nome é esse, e é assim, 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 assim. Você quer estar lá ao vivo e a cores ou não? Sim ou não? Nesse contexto, o irmão White diz: ninguém entra no céu sozinho. Eu vi as coroas tinham estrelas. Algumas coroas brilhavam mais do que outras, não é? Outras coroas, porque alguns tinham muitas estrelas, outros tinham poucas estrelas. Ela só não viu salvo sem coroa e coroa sem estrela. Todos contentes com a estrela que possuíam, com a coroa que possuíam, algumas com mais estrelas, outras com menos estrelas, mas ninguém entra no céu sozinho. E aí ela diz o seguinte, e a última frase que eu digo agora: tão certo
como há um lugar reservado para nós nas mansões celestiais, há um lugar reservado aqui na terra, nas fileiras do Senhor. E ela diz nesse contexto, você pode questionar a teologia, mas é a serva do Senhor dizendo. Ela cita a frase do apóstolo. Há um lugar reservado para nós nas fileiras do Senhor. E se eu não tomar esse lugar nas fileiras do Senhor, outro vem e toma. E se tomar o meu lugar nas fileiras do Senhor, toma a minha coroa no céu. Nesse contexto ela cita a frase do apóstolo, cuide para que ninguém tome a sua coroa. Entenderam sim ou não? Pelos testemunhos que o pastor Tonás contou aqui? O que eu faço? Vai e faz a mesma coisa. Você foi chamado por Deus. Vivemos os últimos dias da história da humanidade. Nós vamos cantar o hino agora. Eis-nos prontos. Você tem coragem de cantar? Sim ou não? Você tem coragem? Professor Dione, só que alguém tem que vir cantar aqui, porque eu e o pastor Assírio vai fazer a oração final. Eu quero chamar os pastores aqui à frente primeiro. Todos os pastores, venham aqui à frente. Primeiro os pastores, que vão entregar depois os livros. Todos os pastores, podem vir aqui em cima. Quando começarmos a cantar, se você quer dizer o seguinte, Senhor, eu creio que fui chamado pelo Senhor. Eu creio que fui chamado para ser um pastor, para ser um ministro, para ser um ancião, para ser um diretor de grupo, Eu creio no meu chamado. Eu quero a unção do Espírito Santo. Quero conhecer profundamente a sua palavra. Eu quero pregar a tempo e fora de tempo. Eu quero preparar o mundo para a breve volta do Senhor Jesus. E mais do que isso, eu não vou fazer um compromisso agora para dar um estudo bíblico e trazer alguém aos pés de Jesus. A pergunta é: vocês estão prontos, pergunta o Senhor Jesus, a morrer por mim ou comigo? Você está disposto a padecer para pregar o Evangelho? Você está disposto a morrer se preciso for, para que seu filho volte para a igreja? Para que seus pais se convertam? Para que seus amigos se convertam? Para que o seu bairro se converta? Você está disposto a derramar o seu sangue por essa causa? Queridos, todos nós temos um privilégio de ter uma causa pela qual vale a pena morrer. Quando eu preguei na cerimônia fúnebre da irmã Kimi, eu disse que a maior honra de um soldado é morrer em combate. Como dizia o velho poeta do rock, eu não quero morrer sentado no todo de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eu quero morrer na trincheira. Eu quero morrer no campo de batalha. Eu quero morrer pelo Senhor Jesus. Eu quero morrer na luta. Eu não quero ficar em casa esperando a morte. Você está disposto a ir para a guerra? Você está disposto a ir para a batalha? Está disposto a abalar os alicerces do inferno? Vamos saquear o inferno, queridos. Vamos tirar pessoas das mãos do inimigo e colocar essas pessoas nas mãos de Cristo, na vida eterna. Você está afim de fazer isso? Enquanto nós cantamos, você vem aqui à frente. O pastor Assírio vai fazer uma oração de reconsagração para os pastores e anciãos. Depois vocês vão receber um livro. É o livro do Macfillen. Traz ali as 6 doutrinas de uma forma maravilhosa, inserida nas profecias bíblicas. Nós queremos que vocês estudem e façam conferências com base bíblica e com esse material, que nós temos os PowerPoints que o pastor Lanza vai colocar um link na semana que vem. Você aceita o chamado? Você quer se alistar sob a bandeira ensanguentada da cruz? Quer? Está disposto a morrer? Vamos cantar então e venham à frente, e o pastor Assírio vai orar. A comigo padecer, e acordando responderão: eis-nos prontos para morrer. Sim, eis-nos prontos, Senhor, sou
Senhor, somos teus, nós vamos ser leais, ó Jesus. Venha ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Muito em breve, quando ao mundo nosso Mestre regressar, dir-lhe-emos: ei-vos prontos para irmos para o lar. Sim, ei-vos prontos, Senhor, somos teus, nós vamos ser leais, ó Jesus. Venha ajudar-nos a olhar para o céu e a ser templos teus de paz, amor e luz. As 3 palavras que o Mota disse que iria falar: olhos molhados, joelhos dobrados, coração quebrantado. Repitamos juntos: olhos molhados, joelhos dobrados, corações quebrantados. Vou orar, nós pastores vamos novamente, como já fizemos um dia, impor as mãos sobre os irmãos. Depois disso, cada pastor tem separado aqui uma pilha desses livros. Nós confiamos nos irmãos, um compromisso moral. Aquele que for embora, o pastor vai devolver o livro aqui. Compra depois de um colportor. Esse livro não está à venda na loja dos céus. Só colportores vendem. E custa quase R$100. Para você não custa nada. Mas quem não está aqui não deve levar o livro. Um compromisso moral nosso de confiança. O pastor devolve. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por esses dias que passamos juntos neste santo e bom lugar. Muito obrigado pela graça que nos salvou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de nos teres chamados para sermos os teus servos. Nós atendemos o teu chamado, não na nossa força, na nossa fraqueza, mas confiando no poder do teu Espírito sobre nós. Aceita, Pai, a emoção dessa hora com os nossos olhos molhados. Aceita nesta hora nossa prece com os joelhos dobrados. E aceita a decisão da entrega com o nosso coração partido diante do Senhor. Recebe, Pai, nas tuas mãos a nossa vida, que novamente te entregamos e para o teu serviço. Concede-nos neste ano muitas vitórias, junto com a nossa querida igreja e os nossos queridos irmãos. Mais uma vez, nós, pastores, levantamos nossas mãos sobre os nossos anciãos e diretores de igreja. Que a paz do Senhor esteja sobre eles. Que o rosto do Senhor esteja voltado sobre eles. Que o Senhor tenha misericórdia de todos eles. E que o Senhor nos use para o seu serviço tão glorioso. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.